Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre mudança de mentalidade, investimento, construção de patrimônio, buscando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. Nós já vimos neste canal vários indicadores sobre os fundos imobiliários de papel. E hoje eu quero mostrar para vocês o comparativo de dois fundos imobiliários quanto ao indicador classificação de risco, ou seja, fundo high grade e fundo high yield. É muito interessante esse assunto. Vamos lá. Pessoal, o fundo high grade é aquele que investe aonde há menor risco de crédito, investindo em ativos de alta qualidade e com a menor probabilidade de inadimplência. Já o fundo high yield, ele tem maior risco de crédito, buscando retornos mais altos através de investimentos considerados mais arriscados. Então, pessoal, já na tela do meu computador, eu vou colocar aqui lado a lado um fundo imobiliário considerado high grade e um high yield. O high grade, nós escolhemos ali o KNCR11 e o high yield, nós escolhemos ali o HCTR11. E aqui a gente vai ver alguns dos indicadores que a gente já falou anteriormente em outros vídeos. E aqui, pessoal, a gente tem o KNCR11, é um fundo imobiliário da Quineia. A Quineia é ali um braço do Banco Itaú. E nós temos aqui a cotação do KNCR11, né? Está hoje valendo R$ 104,09 cada cota. Tem um yield ali de 11,85% nos últimos 12 meses. Está um pouquinho acima do seu valor patrimonial, né? Está ali um pouquinho acima de 1, tá 1,02. E tem uma liquidez diária de 10 milhões de reais. E nos últimos 12 meses ele está variando para cima, né? Está ali com a alta de 12%. Quando a gente olha o HCTR11, observe que a cotação dele está em R$ 23,26. Ele está entregando um yield ali de 18,33%. Nossa, um baita de um yield. E ele está super descontado. Tem uma liquidez diária ali de mais de 825 mil reais por dia e tá com uma pequena variação aqui para baixo, né, nos últimos 12 meses. Muitas das vezes a gente se detém nesses dois indicadores, o yield e o P sobre VP. Está super descontado e tem um retorno bastante elevado. Aí é que mora o perigo. Nem sempre um fundo descontado e com alto retorno, um alto yield, significa que ele é um bom fundo imobiliário. Se não, vejamos. Quando eu olho, pessoal, a cotação do KNCR11 nos últimos 5 anos, observe que ele vem em um constante crescimento. Significa o quê? Que o valor que você investiu ali, ao longo do tempo, de uma certa forma, ele vem crescendo, vem se valorizando. Já quando nós trazemos a mesma visualização com relação ao HCTR11, nos últimos 5 anos, veja que ele sofreu aqui uma queda brusca e não se recuperou mais. Ou seja, quem investiu neste período aqui, de alta, hoje está amargando uma baita de uma desvalorização. Daí, lá no início, ele está lá com um baita de um desconto. Mas veja que esse desconto não é uma oportunidade. Esse desconto é oriundo de uma desvalorização. E algo aconteceu de ruim para que ele estivesse nessa situação. Continuando a nossa análise, pessoal, veja que o KNCR11 ele tem aqui um valor patrimonial de 7,79 bilhões de reais. E o mercado está disposto a pagar por ele
7,98 bilhões de reais, ou seja, o mercado está precificando além do seu valor patrimonial. Se nós olharmos os mesmos indicadores do HCTR11, veja que o valor patrimonial é ali 2,36 bilhões, no entanto, o mercado está precificando a basicamente meio bilhão de reais, ou seja, 514 milhões de reais. Em resumo, o HCTR11 tem problemas e o mercado não está pagando o que ele vale por conta de seus problemas. Veja ainda que o valor de uma cota do HCTR11 é de R$ 102,50. E a gente viu lá no início que o mercado está pagando R$ 23,00 por cota. Se nós compararmos o KNCR11 com o CDI, nos últimos 5 anos, nós vemos que ele ganha do CDI. Já quando olhamos para o HCTR11 e o comparamos com o CDI, nós vemos que ele perde e perde feio para o CDI. Ou seja, se nos últimos 5 anos você tivesse investido no HCTR11, você estaria perdendo e perdendo muito em comparação com o CDI. Ao passo que, se você tivesse investindo no KNCR11, o KNCR11 estaria batendo o CDI. Continuando, pessoal, quando olhamos os dividendos distribuídos pelo KNCR11 nos últimos 5 anos, é aquilo que todo investidor busca, né? Ali no período da pandemia, ele estava em baixa e depois ele subiu e ele meio que mantém ali entre altos e baixos, né? Mas ele vem ali mantendo, de uma certa forma, um nível estável e recorrente de dividendos. Já quando olhamos o HCTR11, nós vemos que ele tinha ali um nível bastante elevado durante a pandemia, mas depois esse nível caiu e ele se mantém lá no fundo do poço, infelizmente, no mesmo período de 5 anos. E aqui, pessoal, nós temos, né, o relatório gerencial do HCTR11, publicado aqui com data de 2/6, e nós vamos abri-lo em uma outra tela aqui, ó. Assim como também abrirei o relatório gerencial do KNCR11, também divulgado agora no mês 6, abri-lo-ei também noutra tela. Pessoal, e aqui já com os relatórios abertos, né, aquilo que eu falei, ó, a Quineia é uma empresa ligada ao Banco Itaú, ela é a gestora do KNCR11. E o relatório que nós temos ali disponibilizado no início do mês 6 refere ao mês de maio. Pessoal, e aqui o relatório do HCTR11, vemos aqui a gestora, né, é a Hectare Capital, gestora de recursos limitados. E num dos vídeos que eu falei sobre os indicadores, eu falei que é importante observarmos quem é a gestora do fundo. Porque apesar deste relatório estar lá no site do Investidor 10, publicado neste mês 6, olha de quando é este relatório. Ele é referente ao mês de abril. Tá vendo aí a diferença de uma gestora de qualidade e de uma gestora que deixa a desejar? Ednardo, o que é que você tem contra essa gestora? Eu, nada. Até porque eu não tenho esse fundo na minha carteira. Aqui novamente, pessoal, já direto no relatório, comparando as informações, o valor patrimonial por cota do KNCR11 é de R$ 101,00 e o mercado está negociando um pouco acima do seu valor patrimonial. Quando olhamos o HCTR11, nós vemos que o patrimônio é ali de mais de 2 bilhões e o mercado está disposto a pagar por ele menos de meio bilhão. Mas aí o desavisado vem e olha para cá, ó. E isso esconde vários problemas. Quando nós chegamos aqui, pessoal, na carteira de ativos do KNCR11, nós podemos ver que ele é bem diversificado e não há ali uma concentração
tão elevada em um único ativo. Ó, veja que ele vai distribuindo ali, mas não há nenhum ativo assim com um percentual muito mais elevado em detrimento dos outros. Quando nós abrimos os ativos do HCTR11, nós já vemos aqui, por exemplo, que essa distribuição já não é tão uniforme ou tão aproximada como a gente vê lá no KNCR11. E aqui, pessoal, está o grande problema. Lembra que esse fundo, por ser high yield, ele procura ali investimentos mais arriscados na tentativa de obter maiores retornos. Mas com o risco vem também o perigo, neste caso, a inadimplência. Todos esses vermelhinhos aqui, ó, estão inadimplentes. Se eles estão inadimplentes, eles não estão pagando. Se não estão pagando, o cotista não recebe renda deles. E aqui está, pessoal, ó, os vermelhinhos são os que estão com status de inadimplência. Quando voltamos no KNCRI, o que nós vemos com relação a isso é, por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo, ou seja, tudo em ordem, tudo seguindo ali bonitinho e renda passiva garantida no bolso do cotista mês após mês. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Alguns indicadores de um fundo high grade e os mesmos indicadores comparando com o fundo high yield. Muita atenção, muito cuidado, fique esperto. Às vezes, principalmente quando somos iniciantes, temos a tendência de olhar somente para o dividend yield, que é o retorno percentual que o fundo está entregando, e se ele está com um bom desconto ou não. Opa, está descontado, vou lá e compro. Mas lembre-se, nem sempre um alto yield e um alto desconto significa oportunidade. Imagina se você é um dos que há 5 anos atrás ou mais investiu ali no HCTR11. Se fosse eu, certamente hoje estaria arrancando os cabelos da minha cabeça. Porque qual a perspectiva desse fundo reverter essa situação? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas vai ser fácil? Com as taxas elevadas de juros que vivemos atualmente? Certamente não. Então, cuidado. Por isso que é necessário estudarmos, analisarmos, pesquisarmos. Porque nem tudo que parece ser bom, de fato, o é. O vídeo de hoje era sobre isso. Espero que gostem. Peço que se inscreva no canal, que curta, que compartilhe. Até mais!